tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do MacniCast, o podcast da Macnica. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre uma outra vertical que a gente ainda não comentou aqui nas edições do MacniCast, que é a varejo. Vamos falar um pouquinho aí das tendências do mercado, como o varejo vem se comportando frente às novas tecnologias, a esse novo momento pós-pandemia. E o nosso convidado aqui mais do que especial é o Bruno Guimarães. Hoje ele está como diretor da vertical varejo da ACAT, é o CEO e fundador da YFeed e meu amigo aqui de longa data, e espero que a gente tenha um papo bem legal aqui para trazer mais informações para vocês. Bruno, boa tarde, obrigado aí por ter vindo. Te apresento um pouquinho, fala um pouquinho aí quem que é o Bruno hoje. Bacana. No varejo. Bom, primeiramente, boa tarde, né, Fabrício? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Macnica por esse convite e poder falar um pouquinho aqui sobre a vertical varejo, poder falar um pouco também sobre uma área que a gente gosta tanto, né? E, bom, como tu já apresentou, eu sou o Bruno, sou o CEO do iFeed, manezinho da ilha, morador do Campeche, torcedor do Havaí, é o que eu gosto sempre de falar. Típico, né? E hoje eu estou como diretor da vertical de varejo da ACAT e também tenho a minha empresa que atua também no segmento de varejo, que é o iFeed, onde eu sou um dos cofundadores e também atuo como CEO. Eu espero que a gente consiga ter uma conversa bem bacana aí, quem sabe trazer um pouquinho de conteúdo para os ouvintes. Legal, bem-vindo aí, Bruno, obrigado. Falando em vertical varejo, a Macnica está iniciando, né, a participação na vertical varejo, que é comandada pelo Bruno. Quinta-feira agora tem amanhã, né? Amanhã tem a reunião inicial, onde a gente vai fazer parte pela primeira vez. Já tem aí uma agenda programada aí para os próximos encontros, né, Bruno? E me conta um pouquinho como é que tu te conectou com a CAT, como que está sendo o andamento aí desse teu trabalho na vertical varejo. Bacana. Bom, acho que primeiro é legal talvez explicar o que é a ACAT, né? Talvez nem todos conheçam a ACAT. A ACAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, então é uma associação aqui do estado de Santa Catarina que busca gerar valor, criar conexões e fomentar esse ecossistema de tecnologia e inovação aqui no nosso estado. Se não me engano, é a associação mais antiga do Brasil, ela desde a década de 80, né? Foi fundada em 1986. Exatamente. Então, não é do dia para a noite, né? Não, essa aqui é a verdade. Trabalho árduo, levou tempo, mas está consolidando, né? Exatamente. Hoje são mais de 1.700 empresas associadas no estado como um todo. A CAT está presente em 11 polos, então desde o norte do estado, a gente está presente na Serra, está presente no sul do estado, então a gente tenta realmente englobar todas as startups e empresas de tecnologia da região. Mas quando a gente fala do segmento de tecnologia, a gente está falando de um segmento horizontal, né? Sim, então hoje a tecnologia está em absolutamente todos os momentos da nossa vida e por isso que a CAT resolveu criar, como um dos seus programas estratégicos, o programa de verticais de negócios, onde a gente pode então discutir sobre tecnologia aplicada a um determinado setor. Hoje são 11 verticais, tem mais ou menos umas 600 empresas que fazem parte dos programas de vertical. A vertical de varejo é a maior das verticais da CAT, hoje nós contamos com 120 empresas apenas dentro da nossa vertical, mas tem verticais de energia, tem vertical Smart Cities, Construtec, saúde, então agronegócio, então tem diversas outras verticais para empresas que querem se conectar e fazer negócios nos seus determinados setores. Né? Sim, a gente como Macnica faz parte de vertical Smart Cities, vertical manufatura e agora fiz algumas reuniões com a energia, porque a gente também se posiciona como uma horizontal, né? E a gente traz tecnologia, traz inovação para qualquer uma das verticais de atuação. Mas como é que você entrou aí no varejo, via o iFeed? Qual foi o ponto, o gatilho aí que te trouxe para cá? Então, na verdade, a gente entrou na CAT quando a gente estava crescendo, né? A startup estava começando. O iFeed, para quem não conhece, também é uma solução de marketing, inteligência de dados e relacionamento através do Wi-Fi. Então, a gente instala nosso sistema em bares, cafés, restaurantes, grandes lojas de varejo, supermercados, shoppings, e a gente capta dados de perfil e comportamento das pessoas que acessam a rede e a gente transforma aquilo em inteligência para que as empresas possam se relacionar e fidelizar cada vez mais seus consumidores como mais um ponto de contato, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, né? E a gente começou na ACAT dentro de um programa de inovação aberta. Então a gente conheceu algumas empresas que faziam parte lá da ACAT, nos convidaram para entrar na associação. E quando a gente chegou lá, a gente viu a vertical de varejo e falou, pô, vamos nos conectar com essa vertical, vamos ver se faz sentido.
De lá para cá, isso foi em 2019, a gente gerou diversos negócios. Pré-pandemia ainda. Pré-pandemia ainda, foi bem pré-pandemia. E a gente gerou diversos negócios, conhecemos outros empreendedores, começamos a trocar negócio mesmo sobre o varejo e entender como que a gente podia ajudar mais o mercado. E aí, obviamente, né, eu comecei a me envolver um pouco mais, comecei a contribuir e tudo mais. E no final do ano na verdade, ali na pandemia, eu fui convidado para virar vice-diretor da vertical de varejo. As gestões são gestões que são cíclicas, né? Então tem um processo de renovação, uma oxigenação que é fundamental. E aí, no início do ano passado, eu assumi a diretoria. Trouxe também o vice-diretor, que é o Fábio, da Equilibrium, agora uma empresa que acabou de ser adquirida pelo Grupo Boticário. E ele fez também uma jornada toda dentro da ACAT. E aí a gente iniciou essa jornada para realmente... Hoje o nosso propósito lá é criar conexões e gerar negócios entre startups, empresas de tecnologia e varejistas. Então é isso que a gente faz de diversas formas. Muito bom ver isso acontecer na prática, né? Você vê as conexões que estão sendo feitas pelas empresas que a gente se relaciona lá e negócios sendo gerados, né? Você deu o exemplo agora da Equilíbrio, mas tem muitos outros ali, não só na vertical varejo, como em outras verticais que também conseguem chegar nesse ponto. Então, falando um pouquinho aí do varejo, né? Como é que tu enxerga o comportamento hoje do consumidor, dos grandes e pequenos varejistas, essa relação, né? Hoje muito pautada por redes sociais, pelo online, né? Que toda essa conversa que a gente tem aí nas discussões da CAT, mas isso tem uma história, né? Isso vem trazendo aí todo um movimento que hoje a gente enxerga que vários caminhos estão sendo traçados e tem muitas possibilidades aí, muitas coisas a gente ainda nem sabe para onde que isso vai dar, né? Que tipo de negócios isso pode gerar, como isso vai multiplicar tanto no faturamento e no crescimento das empresas, quanto no benefício para o consumidor, né? Com certeza. Que é isso que a gente tá buscando lá no fim. Como é que tu enxerga, como é que tu faz uma avaliação então dessa timeline aí do comportamento do consumidor e das estratégias de varejo para chegar até onde a gente chegou hoje, né? Pô, com certeza. É um grande desafio, né? Eu acho que eu não vou me estender muito aqui também, porque o varejo começou lá com os fenícios há milhares de anos atrás, mas eu vou tentar trazer um pouco mais para a nossa realidade, talvez para o mundo contemporâneo, né? E realmente tentar criar essa conexão com o momento que a gente está vivendo agora. Basicamente, a gente tem o varejo pré-revolução industrial, e se a gente parar para pensar, era um varejo que ele era altamente customizado. Então, para pensar, as pessoas elas iam no seu alfaiate, que fazia suas próprias roupas, seus sapatos. As pessoas iam nas lojas de móveis, que faziam todos os móveis sob medida. Isso não é um pouco do que está voltando a acontecer? Exatamente. Então, por isso que eu falo que a gente tem muitos movimentos que são movimentos pendulares. Certo. Então, o varejo ele já era altamente customizável. Então, realmente, o consumidor ele esperava ser atendido sob medida. Já era algo que fazia parte do dia a dia das pessoas. E na época nem todo mundo tinha excesso de recurso para consumir. Então o varejo, querendo ou não, ele também era um pouco mais elitizado. Exatamente. Mas com a Revolução Industrial e com a industrialização de diversos segmentos da economia, um pouco do que tem acontecido hoje, né? A gente está falando de quarta revolução, se a gente olhar para o Fórum Econômico Mundial e tudo mais, a gente está vivendo uma revolução digital, mas com a industrialização veio a escala, com a escala vem a eficiência, e para ganhar eficiência as coisas têm que ser padronizadas. Então, com a Revolução Industrial, a verdade é que os consumidores eles perderam essa possibilidade de customização, de personalização, e a gente começou a ter produtos iguais. Entramos na massificação. A gente entrou na massificação. Então, a gente pode olhar um exemplo muito comum, é a linha branca. Né? Então, todo mundo tem a mesma geladeira, todo mundo tem a mesma lava-roupa, micro-ondas, fogão, Exato. aquela coisa toda. E a gente pode replicar isso para diversos outros produtos. E com essa industrialização, o que começou a acontecer? As indústrias geralmente elas ficavam em cidades mais afastadas, então cidades que viviam da indústria, né? E as pessoas que consumiam aqueles produtos elas estavam mais próximas das grandes cidades e era necessário que as lojas estivessem lá onde as pessoas moram. As pessoas não se deslocar para fora da sua cidade para comprar um produto, elas queriam ter o seu produto ali. E na época, se a gente falar de distribuição, de cadeia de suprimento, logística era impossível, era inviável, era muito difícil. E caro, extremamente caro. Então, não tinha outra forma de vender seu produto se não fosse através de um varejista, né? Então, o varejista comprava da indústria, a indústria mandava lá para a loja e aí o consumidor ia lá comprar.
O que aconteceu com esse movimento? O varejista começou a ganhar muita força. Então, o poder ele estava centralizado na mão do varejista. Essa que é a verdade. O varejista ele ditava o que a indústria ia produzir e o varejista ditava o que o consumidor ia consumir. Essa que é a verdade. Então, no final das contas, o varejista ele ganhou muito poder nesse movimento da industrialização e ele começou a centralizar muitos dados, muitas informações. O consumidor impactado por isso, na verdade, de alguma forma, ele também se tornou refém, né? Sem dúvida. Dessa centralização do poder na mão do varejista. Sem dúvida. E uma coisa muito legal, assim, de parar para pensar, eu até estava puxando um dado que eu achei bem interessante. Os Estados Unidos foi um grande precursor desse movimento de aumento de lojas, de criar metro quadrado de venda. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos tem um número 6 vezes maior de metro quadrado de loja por pessoa do que a China. Olha só. Então, foi um investimento gigantesco em grandes lojas, em pequenas lojas, mas em tijolo mesmo, que a gente fala, né, para poder fazer a venda. Só que aí esse cenário ele começou a mudar um pouquinho a partir do advento da internet, primeiro ali na década de 90, na verdade não é nem o advento, mas quando a internet começou a se tornar popular, acessível né? Com os computadores pessoais, etc. A gente sabe que os militares já tinham acesso muito antes, né? Mas, então, se a gente pegar alguns e-commerces como a própria Amazon, que começou com e-commerce de livros, nasceu na década de 90. Só que o e-commerce demorou para escalar, para se massificar, porque não era todo mundo que tinha acesso a computador ainda também, tinha uma certa dificuldade para acessar a internet. Uma limitação tecnológica, também financeira, né? Financeiro também, exatamente. Só que aí veio um marco que foi o ano de 2007 com o lançamento do iPhone, né? E não foi só o lançamento do iPhone em si, mas foi o início de uma cadeia de diversas outras empresas que começaram a olhar para o mercado de smartphones, né? E perceber que ali tinha um outro movimento nessa condução de quem lidera e de quem faz a gestão desse processo de compra. Exatamente. E assim, o varejo foi apenas uma das indústrias revolucionadas por esse movimento, essa que é a verdade, né? Tem a indústria do entretenimento, a gente tem a indústria de marketing, cinema, etc. Mas enfim, e nesse momento, a partir de 2007, com o advento ali, vamos chamar do smartphone de maneira geral, mas principalmente com o iPhone, que foi, né, o grande lançamento, talvez do século, quem sabe, né? A gente vai saber isso daqui a alguns anos. A dinâmica do varejo começou a mudar. Porque agora o consumidor ele tá com aquela telinha na mão dele e ele pode comprar a qualquer momento. Ele tá comprando em todos os momentos. Então, sabe aquele sentimento de quando a gente vai, às vezes, viajar, a gente vai lá no mercadinho das pulgas, que a gente, chega lá, tem um monte de gente, tem um monte de produto legal, a gente nem queria comprar nada, nem precisa. Mas a gente vai lá e fica com vontade de comprar, né? Isso libera até dopamina no nosso cérebro. Então, assim, comprar gera um sentimento positivo nas pessoas, não é à toa que todo mundo acaba comprando. Mas antes a gente tinha esse sentimento quando a gente ia num shopping, quando a gente ia numa rua que tinha um grande comércio. Hoje em dia, a gente está sendo impactado, a gente está comprando a todo momento. Às vezes a gente está indo ali, dar uma olhada, vou dar uma olhada no Instagram, passar uns stories, opa, passou um tênis legal aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Depois eu vou dar uma olhadinha no Twitter, fui impactado por mais um videozinho, tem um curso aqui bacana, eu já dou uma olhada. Então, agora a gente está sendo impactado pelos varejistas, e não só pelos varejistas, mas a gente está sendo impactado por possibilidades de compras a todo momento. E essa disputa pela atenção do consumidor virou a nova temática, o que está em pauta. Então o poder ele acabou saindo um pouquinho da mão dos varejistas e passou de fato para a mão do consumidor. Sim, ele dita a regra. Ele dita a regra, ele diz o que ele quer. E antes, né, os consumidores tinham que ser fiéis às lojas e agora as lojas têm que ser fiéis aos consumidores. Então essa dinâmica mudou e mudou por completo. E basicamente, por que há muito essa discussão entre o varejo físico e o varejo online? A gente pode discutir um pouquinho sobre isso também, mas o e-commerce, né, as mídias sociais, o consumo online, ele traz muitos dados, muitas informações, muita inteligência. Sim. Então, quem acabou desenvolvendo a sua estrutura online conseguiu sair na frente, enquanto o varejo ficou patinando, ou talvez ficou um pouquinho relaxado demais por conta do seu sucesso, por conta de achar que o mundo vai mudar. Né? Sim. Exatamente, isso acontece muito, né? Várias indústrias foram disruptadas ao longo desse período. Então, o consumidor ele começou a ficar cada vez mais exigente.
Por quê? Porque a competição começou a pegar fogo, né? Então tem varejistas da China, tem varejistas da Coreia, tem os varejistas americanos, todo mundo começou a entrar no mercado de todo mundo, e para ganhar a atenção do consumidor tem que ser melhor do que o outro. Então o poder foi de fato para a mão do consumidor. O eixo mudou, né? O eixo mudou. E ele não só assumiu esse poder, como ele teve consciência de que ele tem esse poder, que é outra coisa diferente, né? Porque aí, tendo essa consciência, você consegue ditar isso, você consegue mandar e escolher, e aí quem corre atrás de quem muda, né? É verdade. Então, assim, agora o grande desafio das marcas é realmente chamar a atenção desse consumidor e se destacar para que ele se conecte com a marca. Só que aí agora saiu do aspecto apenas varejista, né? Não é mais apenas aquela relação de compra e venda, aquela relação transacional. Sim. Eu te faço uma oferta, eu tenho aqui uma promoção. Não, agora tem aspectos que são mais... relacionais, exatamente. Sim. Agora a gente, né, tem o tema do consumo consciente. Eu não vou comprar para uma marca só porque ela tem o melhor preço, mas eu vou comprar dessa marca porque eu sei que a cadeia de suprimento dela, ela é uma cadeia que é sustentável. Ela não tem uma matéria-prima que é utilizada através de trabalho escravo, trabalho de crianças. Ela passa por processos que são processos sustentáveis. Então o consumidor começou a valorizar mais isso. Então mudou muito essa dinâmica e o varejo tem muito a se adaptar, né? Mesmo pagando mais por isso, em alguns casos, né? Porque o Com valor certeza. ele é percebido não no preço, né? O valor é diferente do preço, ele paga mais porque ele está enxergando benefícios além do seu interesse próprio, né? E aí o bem-estar comum. Então isso é uma pauta que tá surgindo e está ajudando a mudar esse cenário, né? É verdade. Pois é, aí chegamos no momento, né, que o consumidor tem a rédea e daqui para frente e aí tem uma invasão aí, né, um acesso maior de novas tecnologias que estão impactando todo esse relacionamento também. Não só o consumidor, mas também os lojistas, a cadeia, todo mundo tem acesso a plataformas, a soluções, a tecnologias que podem melhorar essa eficiência, né? Então, a busca por eficiência, né, e ao mesmo tempo atender essa exigência do mercado é um desafio, né? É um conflito aí que existe hoje no mercado, e isso faz a diferença na hora de você escolher uma empresa, né? Com certeza. Como é que tu enxerga aí essa chegada da tecnologia nesses processos? Como que isso está impactando, né, nesse relacionamento, na agilidade, na própria questão de fidelidade, né? Eu acho que eu entendo que essa fidelidade ela está cada vez mais permeável, vamos dizer assim. Então é superficial. Né? Então isso realmente está acontecendo? As grandes marcas estão perdendo essa hegemonia, né? Onde é que entra aí esse consumo? Hoje eu sou fiel a essa marca, amanhã eu não sou, mas e as grandes marcas, né? Como é que isso está se comportando no mercado? É muito legal ter isso tocado nesse ponto, Fabrício, porque existem até algumas contradições desse novo consumidor. Sem dúvida. Vamos focar um pouquinho mais na geração Z, né? A geração Z ela é uma geração um pouco mais fluida, ela é uma geração até um determinado momento um tanto quanto anticapitalista, mas ela também é aquela geração que ela tá lá comprando da Shine, querendo pegar o menor preço possível e pegando o rato de oferta, de cupom de desconto, aquela coisa toda, então quer pagar o menor preço. Exatamente. E se chegar amanhã um varejista entregando o mesmo, vendendo menos a um preço menor, eu vou estar lá com aquele varejista também. Cadê então, o discurso? Pois é, eu sempre fico olhando e eu falo, o quanto que esse discurso de consumo consciente sustenta até a página 2, né? Então a gente tem que também olhar muito para isso, assim, porque o que está na superfície e o que está na profundidade desse relacionamento, porque querendo ou não, preço é fundamental, né? Então, de novo, eu sempre fico pensando, eficiência ou relacionamento, aonde que está esse equilíbrio, né? Eu acho que no final das contas há um equilíbrio que as empresas têm que buscar, mas é muito difícil, hoje está muito difícil entender e compreender o consumidor. Né? A gente está passando por um momento de transição, eu entendo, né? Após a pandemia, né, isso teve uma influência, um impacto muito forte nesse comportamento, e daqui para frente a gente está estudando ainda como é que isso está acontecendo na cabeça das pessoas, né? É verdade, e eu acho que esse é o grande desafio hoje dos varejistas, da própria indústria, que eu acho que depois é um tema que a gente pode entrar um pouquinho, como que a indústria está hoje assumindo alguns papéis do próprio varejo, mas na verdade o grande desafio é esse, quem é o meu consumidor? O que ele gosta, aonde que ele está,
qual que é o preço que ele está disposto a pagar, quais são os interesses dele. Não basta mais eu olhar para o histórico de compra. Eu tenho que olhar para as personas, eu tenho que entender quem é o meu consumidor. Exato. Eu não posso mais vender para todo mundo, eu tenho que escolher para quem que eu vou vender, como que eu vou vender, e em que momento eu vou vender, quais canais eu vou utilizar. Como eu vou me comunicar. Como eu vou me comunicar, que tenho que mensagem eu impactar. vou transmitir, exatamente. Eu tenho que, ao mesmo tempo, fazer isso me preocupando com a minha reputação. Então, tem vários aspectos hoje que o varejista ele tem que estar analisando. E assim, eu sempre gosto muito de olhar para a China quando a gente traz um pouco desses aspectos. Porque se a gente olhar para números de percentual de varejo online, de faturamento do varejo online, o Brasil hoje está ao redor de 11%, né? Era 3% há pouco tempo, 5%, então... Ainda é um percentual não tão significativo, mas é um crescimento muito rápido. É um crescimento muito rápido. Em pouquíssimos anos cresceu demais. Nos Estados Unidos já está mais em torno de 19%, e na China a gente já está falando de 40%. Nossa. Então daqui a 2 anos, a cada 2 produtos que forem vendidos na China, um vai ser online e outro vai ser offline. Essa que é a verdade. E lá eles foram muito para esse caminho de ecossistemas, né? Então existem 3 grandes empresas, a gente pode falar da JD.com, pode falar da Alibaba e a Pinduoduo, que são 3 gigantes, na verdade, do mercado. Se movimentando. E aqui a gente usa o Google para pesquisar, a gente usa o Instagram para se comunicar, a gente usa o PayPal para fazer pagamento, e lá eles conseguiram centralizar tudo aquilo num único aplicativo. Então, muitos dos chineses, eles vivem as suas vidas dentro de um ecossistema. Sim. Essa que é a verdade. Então, o cara ele faz as pesquisas dele, ele consome conteúdo por ali, ele faz as postagens por ali, ele faz os seus pagamentos, ele utiliza as mensagens e ele faz as compras, ele toma empréstimo. Então, ali eles conseguem conhecer muito melhor os seus consumidores. Só que, ao mesmo tempo, a gente para olhar, tá, e o que a gente vai fazer? Vamos viver num oligopólio de grandes varejistas? Será que isso é saudável para as pessoas? E tem o tema hoje da privacidade de dados, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Bem importante. Então, qual que é o limite desse conhecimento que a empresa vai ter sobre mim? Porque pode ser positivo por um lado, mas pode ser negativo por outro. Então, eu acho que a gente ainda vai testar muitos desses limites e não sei dizer hoje qual que é o caminho ideal. Eu acho que vai ter muita tentativa e erro nesse meio do caminho. E para cá, olhando um pouco mais para o Ocidente, a gente já vê uma competição maior pela atenção nos mais variados segmentos. Então, a gente tem a Amazon, que é muito forte no e-commerce. A gente tem Meta e Google, que são muito fortes em outras áreas. A gente tem outros grandes varejistas, como Apple, por exemplo, que é uma marca forte. Então, aqui eu acho que a divisão... Talvez esse movimento seja um pouco diferente da China para cá. Sem dúvida. É mais fragmentado. Sim. Né? Essa aqui é a pode verdade. ser benéfico, pode ser saudável. Pode ser saudável. Pode ser saudável, sim. Mas o grande ponto é como que o varejista físico hoje ele vai conseguir combater... Essa era a minha próxima pergunta. A loja física sobrevive, né? Como é que ela vai, que movimentos ela tem que fazer para conseguir pelo menos manter o status, né, que ela tem hoje? Essa é a pergunta de bilhão, né? E é sempre muito ruim fazer previsões, porque imagina se há 10 anos atrás a gente ia falar, olha, as pessoas elas vão estar comprando ao vivo através de um aplicativo que é o TikTok, que em 10 segundos tu faz uma dancinha lá e tu vende milhões. Eu falo, não, mas... Não, isso aí não parece. Qualquer CEO varejista que fosse falar isso há 10 anos atrás, o cara fala, cara, tu é lunático, me desculpa. E hoje tá aí, tá acontecendo e é revolucionário pro varejo como um todo. Em muito pouco tempo. O TikTok atingiu 1 bilhão de usuários no mundo em menos de um ano. Um negócio surreal. ChatGPT agora foi em questão de semanas, né? Eu sempre lembro muito do CEO do BlackBerry, quando lançaram o iPhone, ele fazendo brincadeira, piada. Não, a galera quer botão físico mesmo, esse negócio de touchscreen não funciona. E tá aí, né? Onde é que tá o BlackBerry hoje em dia? Então é muito difícil chutar, tentar trazer uma previsão, mas eu vou muito em linha com o que os maiores especialistas do varejo eles indicam. Assim, eu acredito que o online e o físico eles vão coexistir. Afinal de contas, assim, a gente tá começando, né? A gente tava até falando aqui antes da nossa conversa. Pô, onde é que é a sede da tua empresa? Eu falei, a sede da minha empresa é na nuvem. Por quê? Porque a gente trabalha de home office. Então a gente está também tirando os pontos de contato dos seres humanos e o ser humano, ainda mais depois da pandemia, o pessoal quis sair de casa, né? Eu vou sair porta fora, vou pra praia, vou viajar, vou tomar um café, vou encontrar os amigos, eu quero sair, eu quero interagir. Então acho que muito difícil o ser humano se tornar um ser altamente sedentário. Eu acredito que pode até ser que a gente vá para esse caminho em excesso, mas depois a gente volta. O ser humano se adapta. É igual a gente estava falando lá da alta personalização, depois padronizou e agora está personalizando de novo. É o pêndulo, a busca do equilíbrio ali, né? Exatamente, são momentos. Mas eu acho que a loja física, para ela sobreviver,
ela vai ter realmente que trabalhar com uma gestão de dados muito mais cuidadosa. Sem dúvida. Business Intelligence, Data Analytics, Big Data, agora inteligência artificial, modelos preditivos, que eles vão servir para diversas áreas do varejo. Vai servir para previsão de compra, então procurement, né? O que eu vou comprar, qual que é a estrutura logística que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer aquela entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Quais são as grandes tendências agora nas redes sociais. Sim. Tem um exemplo muito legal, eu não sei se tu chegou a assistir aquele seriado do Netflix, O Gambito da Rainha. Sim. Que era sobre xadrez, né? Sim, sim. Se tu pegar e olhar os números de como é que fala? Tabuleiros de xadrez que foram comprados depois daquele seriado, Sim. aplicativos de xadrez que foram lançados e feitos os downloads e buscas pelo Google, podcast, livros, etc., foi estrondoso. Então, como que eu antecipo ou como que eu estou preparado para uma nova tendência que ela pode surgir do nada e que eu posso estar presente? Então, trabalhar com modelos preditivos nos mais variados setores da empresa pode ser extremamente interessante, porque isso que tu falou desse momento de transição que a gente está vivendo, o mundo ele está muito mais dinâmico. Sim. As coisas antes demoravam anos para muito mais mudar. rápido. Hoje em dia tu já esquece o que aconteceu nos últimos 3 meses. Cara, quem dera tu esquece o que tu tomou no café da manhã hoje. Sim, sim. Então assim, o mundo está mudando, os interesses das pessoas estão mudando muito rápido, as pessoas estão ficando estão interessadas por temas cada vez mais descartáveis, né? Então eu não acredito mais naquele varejista que vai se planejar, eu vou fazer um planejamento estratégico para 5 anos. Não, eu acho que o planejamento tem que ser como que eu posso me adaptar à realidade, né? E como que eu posso usar a inteligência artificial ou ferramentas como essa para fazer esse planejamento de mais médio e longo prazo. Exato. Que talvez esse médio e longo prazo tem que ser revisto, né? O médio prazo que pode ser 6 prazo? meses, né? É o famoso... Defina longo prazo. Exatamente. Longo prazo todos estaremos mortos, né? Então, mas de fato, assim, eu não acredito na extinção das lojas físicas. Okay. A gente, né, se a gente olhar para a NRF agora de 2023... Sim, ia falar isso agora. O Fábio teve lá, nosso CEO, e falou muito disso, né? Diz que a discussão estava muito em torno dessa questão de como a loja física tem que se movimentar, e ela está se movimentando, movimentos estão acontecendo, essa tendência dela não desaparecer, estar conectada e conviver pacificamente, vamos dizer assim, com o online, parece ser uma tendência do que a gente viu lá na feira e atuando em conjunto com essas novas soluções que podem, né, a Maquinica representa uma solução espanhola que faz toda o rastreamento, né, a rastreabilidade da jornada do cliente dentro da loja. Então, você entender como ele se comporta lá e buscar esses dados e trabalhar com essa base de dados, isso no mínimo, é um ponto de partida para você conseguir se manter ali up to date e também concorrendo, né, de uma certa forma, é verdade. Em igual patamar para o comércio online. No mínimo isso, né? Eu concordo, assim. E eu entendo muito que a loja física ela vai ser cada vez mais um ponto de experiência. Né? Isso aí, sem dúvida. Querendo ou não, se a gente olha para a Amazon hoje, uma das maiores varejistas do mundo, por que ela começou a fazer aquisições de empresas como Whole Foods, por exemplo? Né? Por que ela está agora investindo em um caminhão de dinheiro no Amazon Go, por exemplo? Porque o varejo físico muito provavelmente não vai morrer. Né? A gente está falando aqui da referência ele mundial pode de ter outro caminho, outro formato, mas ele vai continuar. Exatamente. Então, a gente pode olhar para empresas assim, tem algumas grandes referências no mercado que todo mundo conhece, mas a Lululemon, que hoje, eu pratico yoga, eu posso ir lá na loja e testar os produtos e fazer aulas em ambientes maravilhosos, no centro de Nova York. A própria Nike, eu posso ir lá dar uma corrida, posso jogar bola, posso jogar um basquete, testar o produto, conhecer, ver como é que funciona. Experiência. Tem uma loja da Samsung que tu não consegue comprar nada na loja. Só tem produto para exposição. Então, tu chega lá, tu testa os óculos de realidade virtual, realidade aumentada, testa lá os tablets, os computadores, etc. Quero comprar? Cara, compra aqui no e-commerce e vai chegar na tua casa já. Então, eu acho que as lojas vão servir muito para isso. Eu tenho uma pequena preocupação em relação àqueles produtos que são produtos mais de bens de consumo, que são produtos que não têm um grande diferencial. Um giro maior, quase commodity. Exatamente. Exemplo, assim, cara, quantas vezes tu tem que ir na farmácia comprar shampoo, pasta de dente, fio dental, etc. E aí, eu acho que talvez valha a pena trazer uma outra temática que eu tenho ouvido muito falar sobre na própria vertical de varejo, com varejistas, com a própria indústria,
que é o movimento do D2C, né? O Direct to Consumer. Então, hoje, o varejo ele está enfraquecendo de certa forma porque ele está perdendo espaço para o e-commerce. E a indústria está começando a olhar e falar, opa, calma aí. Posso chegar nesse consumidor? Será que eu preciso do varejo para vender o meu produto? Pagar aqui uma comissão, diminuir a minha margem? Pô, já tem uma malha logística, canal de distribuição, tudo montado, tudo estruturado. Será que eu não posso só inverter e começar a chegar diretamente no consumidor? Então a gente começa a olhar para algumas marcas. Vou trazer de novo o exemplo da própria Nike. Pô, a Nike hoje ela tem lá um aplicativo do Nike Run, para quem gosta de corrida, que ele sabe onde a pessoa corre, ele sabe quanto que a pessoa se exercita, tu pode montar lá o teu tênis, então ela sabe as tuas cores favoritas, ela sabe qual tênis que tu usa, se o teu tênis já tá gasto, então ela pode recomendar comprar um outro tênis, ela sabe onde que ela pode montar as lojas dela, porque é onde tem o maior fluxo de pessoas, então ela começa a consumir dados e informações, e daqui a pouco ela fala, não, mas eu não preciso dos varejistas aqui, eu posso montar as minhas próprias lojas Nike, posso vender diretamente para o consumidor, e eu tô cumprindo o meu papel. A gente tem a Havaianas aqui no Brasil que começou a fazer isso também. Antigamente não tinha lojas da Havaianas, hoje começa a ver pontos de contato da Havaianas com seus consumidores. A gente já viu algumas tentativas da Procter & Gamble nos Estados Unidos. Omo agora está se posicionando muito também, até em empreendimentos inteligentes, né? Enfim, tem alguns outros exemplos que a gente pode citar aqui. A Colgate, a gente falou de pasta de dente agora. Então, a indústria está começando a olhar para o consumidor, como que ela pode chegar nesse consumidor, e eu acho que vai ser um movimento de acomodação de mercado. Porque, por exemplo, se eu puder lá botar num automático, cada X semanas entrega na minha casa aqui 3 pacotinhos de shampoo, pasta de dente e sabonete. Pô, cara, acabou. Fechou, eu não preciso sair, puta, daí acaba, é uma dor, é uma coisa... De novo, por que a indústria está fazendo isso? O varejo está comendo bola. Por que o varejista já não está fazendo isso? E o varejista tem a informação do consumidor. O dado, né? Ele tem o dado. A indústria ainda tem que ficar testando, tem que ficar indo atrás, tem que ficar montando outras estratégias. Então, o próprio varejo ele também está dando espaço para que outras soluções elas apareçam. Mas esse ponto do Direct to Consumer é um ponto que eu estou muito curioso para ver como que vai se dar e como que vai ser essa relação no futuro das marcas com as pessoas, né? Sim. E entra aí também a conversa sobre o Honest Market, né? O ponto de venda lá onde você vai, se adquire, faz a compra. Essa experiência também está sendo testada e trazida para a loja física como talvez um diferencial, uma vantagem para atrair esse cara de novo lá para a rua, né? É verdade. Enfim, Bruno, nosso tempo está esgotando aqui, o papo está ótimo, a pauta aqui ainda estava cheia para a gente falar, mas vamos fazer uma próxima oportunidade aí, continuar esse papo? Claro, com certeza, sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Que bom. Precisando, a gente está à disposição. Tá bom. Obrigadão, Fechou? Hein? Prazer. Fabrício, obrigado, um grande abraço. Valeu, obrigado. Até mais, valeu, obrigado, Até pessoal. mais, obrigado, tchau. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.